Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Mengão, 2-1 em cima do Vasco, Mengão em mais uma final do Campeonato Carioca. Dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixar os créditos desse vídeo ao canal da Band Esportes, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Estamos com o Carioca, porque o Flamengo confirmou o favoritismo, Elia, venceu o rival Vasco de novo, virou rotina e garantiu presença em mais uma decisão do Carioca. A missão vascaína não era das mais simples. Precisava vencer por 2 gols de diferença para avançar à final e viu o objetivo ficar mais próximo aos 21 minutos do primeiro tempo. Ryan foi derrubado por Léo Pereira. Felipe Coutinho cruzou. Lucas Freitas não finalizou, mas Nuno Moreira aproveitou. O primeiro do português recém-chegado com a camisa cruz-maltina. Antes disso, Léo Jardim já havia salvado o Vasco nesse chute de Varela. Léo Ortiz, de cabeça, também fez o goleiro trabalhar. Até que aos 33 minutos, Arrascaeta arriscou. A bola desviou na defesa e sobrou para Bruno Henrique. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Foi o 100º gol de BH com a camisa rubro-negra e o 11º sobre o Vasco, a vítima preferida do rei dos clássicos. Feliz, individualmente, mais uma marca, 100 jogos, 100 gols com a camisa do Flamengo, no clássico. Tão pegado, tão difícil. A virada poderia ter acontecido ainda na etapa inicial com De La Cruz, se não fosse Léo Jardim. E quando o Lucas Freitas perdeu para Gerson, sobrou capricho ao capitão rubro-negro, que rolou para Plata ao invés de concluir. No segundo tempo, Plata teve a chance, Léo Jardim pegou, mas aos 24 minutos não teve jeito. Luiz Araújo fez fila e finalizou no canto para virar. 2-1 Flamengo, a terceira vitória no ano sobre o rival, em 3 jogos. Foi um excelente jogo, fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram e a intensidade muito alta, muito alta. Eles estão numa rotação realmente altíssima e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo. Com um grupo de jogadores, agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um daquilo que eu penso futebol. Algumas coisas vão ser feitas dentro daquilo que eu acredito para o início do Brasileiro. Pelo 7º ano seguido, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Na quarta-feira, o rubro-negro já começa a decidir o título aqui no Maracanã, contra Fluminense ou Volta Redonda. O Flamengo é acostumado e vive de finais, de títulos, e aí temos mais uma oportunidade para continuar fazendo história. É um grupo que colocou já na mentalidade que gosta de chegar em finais, que gosta de levantar taças. Gosta de levantar taças e gosta de vencer esse Vasco, Elia. Nos últimos 32 jogos contra o Vasco, o Flamengo perdeu apenas 2. Pois é, foi uma série incrível que começou em 2017. Foram 19 vitórias do rubro-negro e 11 empates. 53 gols marcados e 23 sofridos. As duas únicas vitórias vascaínas aconteceram em 2017 e 2023. A gente até brincava aqui, né, de ter virado rotina, mas o que é que explica, Elia, para além desse jogo, ao longo dos anos, a superioridade que o Flamengo encontrou? Boa questão. Explica na diferença e na desproporção que é o time do Flamengo em relação ao Vasco. E não tem nenhum desrespeito ao Vasco, muito pelo contrário. São tamanhos completos totalmente diferentes. Então, o Flamengo vem construindo essa sua grandeza, não é pelo fato de ter a maior torcida do Rio, a maior torcida do Brasil. Ele vem construindo dentro de uma organização competente, dentro de uma ideia de organização, de contratação, de investimento e de recebimentos, porque o Flamengo é um time que tem 1 bilhão e 500 milhões de reais de orçamento no ano, ninguém tem esse orçamento no ano. Você vai construindo tudo isso de maneira organizada e competente e você vai ficando cada vez mais distante dos outros adversários. Então o Flamengo, com todo respeito,
Flamengo vai jogar contra o Fluminense. A única grande questão é que o Fluminense é um time que tem um treinador que sabe exatamente o tamanho dele, o tamanho do time dele, a desproporção orçamentária entre Flamengo e Fluminense, e aí talvez o Felipe Luiz tenha um pouco de dificuldade. É um cara que tem mais de um modelo de jogo, que é algo que você bate muito na tecla. Ele vai jogar de maneira mais reativa e muito reativa contra esse Flamengo muito poderoso. Mas mesmo assim, o Flamengo é muito, mas muito favorito. E da maneira como a equipe jogou ontem, você entende que, entendo até o chororô do Pedrinho, é um lance muito arriscado, até pra gente mostrar depois, é um lance muito duvidoso, é um VAR que tem que ser muito bem analisado, mas não muda nada. O Flamengo estaria na final de qualquer maneira, não mudaria absolutamente nada. O que é importante destacar aqui, e é uma coisa interessante, porque esse Flamengo é tão virtuoso, Gabi, mas tão virtuoso, que você perde, por exemplo, imagine que você perca o Bruno Henrique. Pô, o Bruno Henrique tem 100 gols com a camisa do Flamengo, é gigante. Os gols mais importantes. É impressionante, porque ele faz gols em clássicos, ele faz gol no mata-mata, ele faz gol na decisão. Aí entra o Luiz Araújo e o cara é brilhante. Aí você, lá na frente vai entrar o Everton Cebolinha. E aí você tem um elenco que é, assim, desproporcional em relação a tudo que existe no Campeonato Brasileiro, a tudo que existe nesse continente sul-americano. Essa é a desproporção em relação ao Flamengo e a maioria absoluta dos outros clubes brasileiros. Essa é uma grande quando vantagem. A gente fala de elenco, era assim que eu ia jogar a bola pra você, né? Se você comparar, sai o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo. E no Vasco, sai o Coutinho e entra o Lloyd Augusto. Então é uma desproporção de elenco, realmente. E quando entra o Payet, com todo respeito ao talento do Payet, entra um Payet que é muito distante daquele Payet de 2023. O Payet de 2023 era um Payet qualificado. Ah, mas o jogador desaprende? Não desaprende, mas se ele correr numa partida 6 km e na outra ele correr 12, o mesmo talento existe nos 6 km, nos 12. A diferença é que você chega muito mais vezes quando você corre 12 do que quando você corre 6. Este é o Payet de 6 km por partida, e aí é muito diferente daquele Payet de 2023. Então, eu vou te dizer mais, hein? Vou te dizer mais. Bem interessante essa colocação. O Vasco só não foi achincalhado pelo Flamengo, só não tomou piaba de 4, de 5, porque o Fábio Carille é muito esperto. Porque o Fábio Carille é muito competente, porque o Fábio Carille sabe muito o tamanho do elenco que ele está comandando, então ele soube ser reativo, ele soube não arriscar, até quando arriscou, colocando inclusive o Lloyd, que é o jogador mais atacante, ele soube como compor o meio e soube como pedir para o Lloyd cumprir função tática que tinha que voltar para marcar quando não tivesse a posse de bola. Então, não que o Lloyd fosse fazer grande diferença, porque também não é esse gênio todo. Mas tem que compor. Diferença de elenco que a gente falou. Você disse que o Bruno Henrique chegou à marca de 100 gols, é verdade. Essa foi uma das grandes polêmicas do clássico carioca. Veio justamente do gol do Bruno Henrique, gol de empate do Flamengo ainda no primeiro tempo. A posição do atacante era muito ajustada, Elia, mas o VAR confirmou que ele não estava impedido em apenas, atenção, 1 minuto e 17 segundos. Dá pra gente chamar aí de um recorde nos padrões do futebol brasileiro. Seria muito bom a gente ter decisões rápidas assim sempre, mas você achou tempo suficiente para analisar? E eu complemento dizendo o seguinte... Tá meio grossa essa linha. Isso! Exatamente. A Ferg fez uma alteração para esse campeonato carioca. Antes eram 6 centímetros, agora são 12, mas fato é que de alguns frames parece impedido. Como você viu esse lance? Olha, eu sou um cara que não vai discutir com a tecnologia. Então, a minha ideia aqui, eu não vou partir da ideia inicial de que o VAR tenha tido qualquer parte favorável em relação ao Flamengo e contra o time do Vasco. Eu não posso foi ter muito rápido. Foi rápido e eu torço para que sempre seja rápido, porque a tecnologia ela foi feita para resolver o seu problema, não para te causar um outro problema. A minha única questão aqui é que quando eu vejo essa imagem, frisa ela aí, boi. Você vai chegar um pouco mais pra frente aqui, você vai chegar no... Eu nada contra essa faixa azul agora, que ela tem 12 centímetros em vez. Tá vendo, ó? Nada contra. Ela tá mais grossa, é verdade. O braço, pra vocês entenderem, o braço não conta no impedimento, mas o ombro conta. Eu tenho cá com os meus botões
que, como diria o Salve Espínola, como diz a nossa Ana Paula, é muito, mas muito ajustado. É muito ajustado. E aí, sempre vai parar uma certa dúvida em relação a um frame para cá, um frame para lá. Por exemplo, a bola não tá muito borrada ali não, Elia? Porque a gente parte do princípio que vai congelar no momento do toque, do primeiro movimento da bola. Quando essa bola tá borrada, significa que você poderia ter pego ela um frame antes. E Perfeito. se você pegar um frame antes, talvez você pegue o Bruno Henrique impedido. Entendeu? Essa é uma questão. Como ele é tão ajustado, mas tão ajustado, um frame nesse caso faz a diferença aqui e faz a diferença principalmente aqui. Principalmente aqui. Por quê? Porque você tá vendo que o braço do Bruno Henrique tá impedido. Claro. Você tá vendo claramente impedido. O braço não conta, o ombro conta. Um frame aqui pode colocar esse ombro do Bruno Henrique impedido. O que eu não gostaria é de deixar de valorizar a classificação do Flamengo por causa desse lance. Porque entendeu? jogou muito mais. Jogou muito mais em 180 minutos. E aí, só não foi melhor porque repito, porque o Fábio Carille é muito inteligente para entender que precisa ser reativo contra o time melhor que ele. Então, graças ao Carille, o Vasco não tomou uma piaba daquelas, porque a defesa do Vasco é muito ruim, hein? Anotem o que eu tô falando, hein? O Carille é um especialista em se defender e para que ele possa se defender bem, ele tem que contar com uma defesa qualificada. Por quê? Porque o time dele vai sofrer muito para poder ser um reativo. Poder ser aquele time que contra-ataca. Para que você contra-ataque, você precisa saber como sofrer quando o seu adversário estiver te atacando. Esse time do Vasco aqui, eu vou repetir, esse time do Vasco aqui, ele tem uma defesa complicada. Não é o caso do Léo Jardim, que é um baita de um goleiro, mas todos os outros, na minha opinião, precisam evoluir. O Vasco precisa contratar. Defesa ruim para um treinador reativo é sopa no mel para o adversário. Olha só, chegamos com frases aqui. Tá aí, nação, então, mais uma vitória do Mengão, hein? Em cima do Vasco. Já até perdi as contas, meus amigos. Olha, e eu vou dizer uma coisa pra você. Se o Flamengo continuar assim, vai surpreender muita gente e vai surpreender no Super Mundial de Clubes. Olha só o que eu tô dizendo pra você, hein? Esse Flamengo aí do Felipe Luiz, se continuar assim em evolução, vai surpreender muita gente lá no Super Mundial. Tamo junto, nação. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.